Muito bom dia e quintou, hein? Quintou. Quinta-feira é dia de quê? Dia de Quinta do Crescimento. Na IDTM Zona Oeste, olha, tem uma notícia, vou falar baixinho aqui para vocês, ó. Hoje eu estou pregando na Zona Oeste. Espero você, sua casa, hein? Leva 3 amigos contigo. Tem uma palavra de Deus para sua vida poderosíssima. E essa semana, gente, quem está gostando aí, dá um glória a Deus. Eu queria saber, está fazendo sentido para você essa semana? Que nós estamos imersos em 180 horas em jejum, tá bom? Em oração, 180 horas no mínimo. Eu e a Priscila temos jejuado no mínimo 12 horas, 15 horas, 18 horas. Estamos nos desafiando, ainda nesse propósito, fazer 3 dias direto de jejum, sempre orando por você, sempre orando pela sua família e também pelos seus negócios, pela sua vida financeira. Eu quero nessa manhã dar continuidade àquilo que nós começamos na última segunda-feira e é o que temos feito ao longo dessa semana, porque é sobre isso que nós temos orado nesta segunda semana das 180 horas de jejum, sobre vida financeira e sobre vida profissional. O texto de hoje está em Mateus capítulo 17 e o verso de número 27. Diz assim: vai ao mar. Olha o mar de novo aí, Gabriel. Lança o anzol. Agora não é rede não, é anzol. E o primeiro peixe que subir, toma-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e dá-lhe, paga o teu e o meu imposto também. Esse é o grande milagre da moeda na boca do peixe. Quando o credor chega na casa onde Jesus estava e vai interrogar a Pedro dizendo: vem cá, o seu chefe paga imposto? O seu líder está em dia com os impostos do templo? É lembrar, muito importante lembrar isso aqui, que Jesus, por ser da descendência davídica, ele é raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Então, Jesus não tinha obrigação de pagar o imposto. Lembra que quando Davi se desafiou a enfrentar o gigante Golias, e Saul disse: o homem que vencer esse gigante vai se casar com a minha filha, vai morar no palácio, e olha, sua família não paga mais imposto. Então Jesus tinha esse benefício, ele tinha esse incentivo fiscal, e agora o credor está cobrando ele. E aí Pedro entra e fala: senhor, o homem está cobrando nós aí. Na verdade está cobrando é o senhor, perguntou se o senhor paga. Aí Jesus vai dar essa instrução: pega o anzol, vai ao mar. E o primeiro peixe que subir, tira o estáter, a moeda que está na boca dele, paga o teu e paga o meu. Eu quero te dizer, mas isso aqui é para quem tem fé para pegar. Inclusive para você, Gabriel, inclusive para você, inclusive essa palavra é para mim também. Jesus sabe onde está a nossa provisão. Jesus sabe onde está a nossa provisão. E às vezes, gente, você está aí batendo cabeça para lá, batendo cabeça para cá, busca num lugar, busca no outro lugar, pede favor a um, pede favor a outro, manda o WhatsApp aqui, manda o WhatsApp ali, correria terrível, está se esquecendo de falar com quem resolve. Pedro não vai perder tempo, ele vai interrogar Jesus, que é quem tem a resposta, é quem tem a chave, é quem tem o caminho para te dar a direção. Então, quantas vezes eu já cometi esse erro, diante de uma necessidade, diante de uma urgência, diante de um desafio, falei com tanta gente, para por último falar com Jesus, para por último falar com quem resolve. Eu não sei como está a sua situação hoje, quando você está ouvindo essa palavra. Talvez você esteja aí com seus boletos vencidos, fornecedores atrasados,
folha salarial já está atrasada também. De repente você está aí preocupada ou preocupado se vai conseguir vencer esse ano e pagar o 13º e chegar em 2026. Eu trago uma palavra do céu para a tua vida. Estende as suas mãos para cá e pega essa palavra. Existe nos céus um Deus que sabe onde está a provisão que você precisa. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Agora, o que você tem que entender é que trabalho e milagre caminham juntos. Já sei, Gabriel. Está falando, mas pastor, o senhor está falando que eu não trabalho? Não, não disse isso não. Só que eu quero falar sobre trabalho inteligente. Eu quero falar sobre trabalho assertivo. Quero falar sobre o movimento intencional. Porque eu conheço muita gente que trabalha 10 vezes mais do que você. Trabalha 100 vezes mais do que eu. E não acessa as coisas que nós estamos acessando. Não é sobre mãos calejadas. É sobre uma mente sábia. Existem pessoas que acordam às 4 horas da manhã. Elas vão dormir depois das 11 horas da noite. E elas trabalham o dia inteiro, literalmente. Outras que saem do trabalho e vão enfrentar uma jornada numa faculdade, ou saem de um trabalho e vão fazer hora extra no aplicativo de carro, fazendo Uber, ou na entrega de alguma coisa, mas elas não estão acessando o que nós estamos acessando. E olha, gente, não é sobre escolaridade, não, porque muitas dessas pessoas possuem curso superior, muitas dessas pessoas possuem pós-graduação. Mas eu não estou desprezando o conhecimento. O que eu quero falar é sobre o trabalho inteligente. Percebe que Jesus disse, pega o anzol e vai no mar. E o peixe, o artigo definido, masculino, é o peixe, é o anzol, é o mar. Sabe qual é o problema? É que a gente está tentando pescar onde não tem peixe. É que a gente está lançando rede onde só está vindo pneu, sujeira, lama, caco de vidro. E existe um movimento, porque o trabalho está acontecendo. Você está cansada, você está enfadado, só que você esqueceu de falar com quem é o dono de todas as coisas. Onde eu vou, como eu faço. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí é brincadeira. É que você nunca falou com ele. Onde eu vou? Quem eu procuro, Senhor? Como eu faço isso? Então eu quero que você perceba que não é sobre trabalho exaustivo. É sobre trabalho assertivo. Não é sobre hard work, trabalho duro. É sobre smart work, trabalho inteligente. E a terceira coisa é que a provisão tem que estar alinhada com um motivo, um propósito. Que quando Pedro entra, ele estão cobrando imposto, então olha, eu vou te dar o recurso para você pagar o imposto. Isso aqui vai estragar a nossa aula de hoje, eu sei que vai estragar, eu sei que tem gente que vai embora, não vai ficar até o final por causa do que eu vou falar. Mas o problema é que você já pediu a Deus recurso para uma finalidade, Deus deu o recurso e você usou para outra coisa. Quantos amigos pastores eu tenho que já não perderam a credibilidade? Por quê? Porque fizeram um apelo de púlpito de um valor financeiro para uma determinada coisa, para um determinado fim, e essa coisa, essa finalidade não foi alcançada, não foi executada. Aí você, pastor, foi para o púlpito e disse, olha, nós vamos levantar um recurso hoje para comprar esse equipamento, e não comprou. Nós vamos levantar esse recurso hoje para essa reforma e não reformou. Deus tenha misericórdia da sua vida, meu líder. Em nome de Jesus. Aí por que o próximo recurso não vem? Porque você não foi fiel no primeiro. Quem não é fiel no primeiro não vai acessar o segundo.
A não ser que hoje você peça misericórdia a Deus, se arrependa do seu erro, que você diante dele faça um voto de que você não vai falhar dessa vez. Quantas pessoas, Gabriel, quando estavam desempregadas, eram as dizimistas mais fiéis? Por quê? Porque dava dízimo de R$10, porque dava dízimo de R$50. E você dizia para Deus, se só abrir uma porta, eu vou continuar sendo fiel. Deus abriu a porta. E hoje você recebe 1, 2, 3, 5, 10 salários. Foi fiel nos R$100, mas não consegue ser fiel agora. E aí você está vivendo uma curva de perdas. E por que isso, pastor? Porque você perdeu o propósito do recurso. Porque um dia você disse para Deus que faria assim e não está fazendo como você disse. Quero trazer Mateus 6, 31 a 33, que diz assim: não andeis cuidadosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão teus celeiros abundantemente, e os seus lagares transbordarão. O rabino Jonathan Sachs disse: Deus não falha com quem vive por princípios. Deus não falha com quem vive por princípios. E John Piper, essa frase aqui é tremenda. Essa aqui você tem que postar. Olha o que John Piper, grande teólogo da pós-modernidade, disse o seguinte: milagres podem ser inesperados, mas eles nunca são acidentais. Acho que essa podia ser a thumb dessa aula. Milagres podem ser inesperados, mas eles nunca são acidentais. Jesus, de cunho intencional, disse: pega o anzol, vai no mar, o primeiro peixe, pega a moeda, paga o imposto. Não existe milagre acidental. Existem milagres inesperados. E eu tenho certeza que se você caminhar em fé, em obediência e em ousadia, Deus tem milagres extraordinários para a sua vida. Fez sentido, gente? Fez sentido essa aula? Fez sentido? Deixa o seu like, compartilha, em nome de Jesus, se inscreva no canal, gente. E sabe o que Deus está me lembrando? Eu não ia falar isso aqui, mas o Espírito Santo me lembrou, é para abençoar alguém. Eu me lembro que quando o pastor Gregório disse para mim assim: campeão, mandou o Nextel para mim, o rádio, olha, os CDs do Toque no Altar chegaram, estão lá no meu gabinete. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu já contei essa história, se você achar essa história em algum lugar, você vai ver que eu vou contar a mesma versão, porque a verdade só tem uma versão. Eu estava na minha casa na hora que ele mandou o rádio, e era por volta das 5 horas da tarde, quase 5 horas. E eu saí correndo e fui no gabinete dele, lá na igreja. Peguei meu carro e fui lá, em Nova Iguaçu. Entrei no gabinete dele e tinham lá 34 caixas empilhadas. Cada caixa com 150 CDs, total de 5.000 CDs. Uma caixa tinha menos de 150. E eu deitei no chão, Gabriel. Você já ouviu isso aqui? Comecei a chorar. Chorando mesmo, chorando. Deus, olha a minha oração. Eu não sei vender CD. Gente, em Cristo eu estou te dizendo a verdade. Deus é minha testemunha. E nem o diabo pode me acusar do contrário, porque até o diabo sabe que eu estou te contando a verdade. Eu chorava, eu não sei vender CD. Mas o meu pastor me colocou nesse projeto. Eu sou vendedor de gráfica, de material publicitário, eu não sou fonográfico. E ali chorando, deitado no chão, no tapete que tinha no gabinete dele. E o Espírito Santo disse para mim, olha, pega uma caixa de CD, vai agora para Copacabana, se encontrar com Café Carlos Fernando, que era o diretor da Kairos Music, a gravadora da Ludmilla Ferber. E eu fui. E naquela reunião, os céus se abriram
E ali começou toda a trajetória de sucesso, de milhões de CDs vendidos por um vendedor que não sabia vender CD, de milhões de DVDs vendidos de um vendedor que não sabia vender DVDs, que não tinha menor acesso no mercado fonográfico, por causa que eu procurei quem tinha resposta. E quem tinha resposta sabia o lugar certo. Deus abençoe sua vida, casa e família. Eu sou o pastor Leandro Reis e esse é o nosso Mãe de Paz. Deus tem mais.